O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu a promessa e determinou nesta terça-feira novas sanções contra a China. Como os chineses não retiraram suas contratarifas em cima dos produtos americanos, Trump decidiu aplicar, a partir de amanhã, quarta-feira, uma tarifa extra de 50% para todos os produtos importados da China. Assim, o mercado financeiro mundial, que estava esperançoso de finalmente voltar a operar no positivo, sofreu um revés hoje. E esse mapa que você está vendo é interessante para a gente perceber isso. Antes de Trump anunciar a punição aos chineses, percebam que a Ásia operava no positivo e com altas elevadas. A Bolsa de Tóquio, por exemplo, passava dos 6%. Depois veio a Europa, também com registros positivos em todo o continente. Depois de tanto prejuízo nos últimos dias, principalmente, a Bolsa de Londres registrou alta de 3,3%, 2,5% na Bolsa de Paris. Até que veio o anúncio das tarifas no meio da tarde, quando os mercados já estavam fechados na Ásia e na Europa, mas ainda abertos na América. E aí, tudo ficou vermelho. Elas abriram no azul, as bolsas nas Américas abriram no azul, mas depois do anúncio de Trump, foi mais um fechamento de prejuízos. Até aqui na Bolsa de São Paulo, Canadá, Estados Unidos, México, Chile e ali o Brasil. Verde mesmo, só o chamado índice do medo, o índice que aponta a volatilidade do mercado de ações lá nos Estados Unidos. Por isso a gente vai até Washington falar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, porque já temos uma resposta do governo chinês sobre essas tarifas que devem ser implantadas amanhã, mais tarifas em cima das exportações chinesas. Não é isso, Mari? Boa noite. Isso, Márcio, exatamente. Boa noite a todos. Informação que acaba de chegar, a resposta do primeiro-ministro da China, Li Qiang. Ele disse o seguinte, que a China está preparada para possíveis choques inesperados e também pediu para que os países resistam ao protecionismo dos Estados Unidos enquanto os executivos americanos se reúnem em Pequim. Então, essa foi a fala do primeiro-ministro chinês, dando sinais de que a China não deve recuar. E o que a gente ouviu aqui na Casa Branca, na sala de imprensa onde eu estou agora, Márcio, hoje cedo, foi a porta-voz Caroline Leavitt dizendo que a China queria fechar um acordo, mas agora a gente vê então essa resposta dos chineses, mais uma vez dizendo, caracterizando a política de Trump como protecionista e pedindo para que os outros países resistam e dizendo que a China está preparada sim para enfrentar possíveis choques que possam vir dessa decisão. Então, o que aconteceu? Os chineses não retiraram as tarifas retaliatórias de 34% sobre produtos importados dos Estados Unidos. Donald Trump, então, ameaçou e disse que amanhã começam a valer, então, as tarifas adicionais de 50% que devem levar a um total de 104% as tarifas contra produtos chineses aqui comprados pelos Estados Unidos. E claro que isso pode ter impactos enormes na economia chinesa, impactos inclusive maiores do que aqueles da primeira guerra comercial que Trump travou com os chineses durante o primeiro mandato. E claro, na economia do mundo todo também. O mundo acompanha com aflição, como você disse, Márcio, agora há pouco, acompanha com preocupação o que pode surgir daí. A China também, mais cedo, foi à Organização Mundial do Comércio para pedir uma consulta para falar sobre isso, alegando que os Estados Unidos estão violando uma série de disposições de vários acordos sobre tarifas ao imporem essas taxas, então, não só para a China, mas também sobre outros países. E isso pode levar a uma coordenação também dos outros líderes dos outros governos. Agora, fato é, Márcio, que, claro, a China vai procurar outros parceiros comerciais para escoar a produção, já que o mercado interno não dá conta de absorver tudo que a China produz. Então, a China procura outros parceiros comerciais, já procura a Europa, e a Europa também se aproxima de Pequim nesse momento, porque vê ali um parceiro comercial, mas também vê uma chance de tentar diminuir os estragos que podem vir, os impactos que podem vir também com essa enxurrada de produtos chineses para os países europeus. Então, essa decisão de Trump acaba afetando a economia de uma forma geral e podem surgir daí novas alianças ou até novas barreiras tarifárias também, dependendo de como os países se comportarem agora. Mas fato é que a China, então, não dá sinais de recuo
recuo e a estratégia de Trump, pelo menos por hora, de jogar uma ameaça, de fazer uma ameaça grande e conseguir uma negociação depois disso, algo que ele faz bastante, pelo menos até agora não deu certo com os chineses. A gente separou um trecho do que disse mais cedo aqui na sala de imprensa da Casa Branca a porta-voz do governo Trump sobre isso, dizendo que vários países estão tentando entrar em acordos com os Estados Unidos. Vamos ouvir. In total, since the Liberation Day announcement, nearly 70 countries have already reached out to the president to begin a negotiation. Countries are falling over themselves to reform their unfair trade practices and free open their markets to our country. The president's message has been simple and consistent from the beginning. To countries around the world, bring us your best offers and he will listen. O presidente Donald Trump disse reiteradas vezes que o mundo precisa dos Estados Unidos. Mas em meio a essa guerra tarifária, agora tão forte, tão intensa entre Estados Unidos e China, a gente percebe que os Estados Unidos também estão perdendo. Eu converso aqui com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, para explicar melhor esse assunto e principalmente essa fala da porta-voz da Casa Branca. Como seria essa negociação? Ela diz que os países tragam suas melhores ofertas. Que ofertas podem ser essas para dissuadir Donald Trump a realmente não implantar essas tarifas da maneira que ele implantou no mundo inteiro e dessa maneira um tanto generalizada? Boa noite, Thaís. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Cada dia a gente consegue contar um pedacinho dessa história, né? Sem exatamente compreender o que está acontecendo, mas tentando mapear, pelo menos, os fatos que se seguem. Aqui tem uma coisa interessante, Márcio. Vou fazer um experimento com você. Imagine que você é um importador industrial americano, tá? Você é um importador americano industrial. E que você precisa comprar componentes de 8 países diferentes. Isso não é impossível, tá? Não é impossível de acontecer. Hoje, a legislação, ou seja, nos últimos 40 anos, né, os países tinham uma tarifa só, dependendo da relação comercial, você tinha uma outra exceção, mas era uma planilha só, vamos dizer assim, para você entender como se relacionar com outros lugares do mundo. Aliás, era essa espinha dorsal da Organização Mundial do Comércio, né, de você não abrir, não ter a discricionariedade de, olha, eu vou cobrar 10 de um, 15 do outro, 30 do outro, né, para não ser uma política de governo, ser uma política de Estado. Imagine que você é esse importador e que de uma hora para outra você vai ter que se preparar para entender como é a tarifa de cada um dos países. Se o presidente Trump vai mudar, não vai mudar. O quanto isso encarece aquilo que você trazia daquele país, se tem algum outro substituto, algum outro país substituto. Se ainda vai valer a pena para mim, como importador, comprar daquele país que eu sempre comprei, ou se eu vou ter que buscar outra fonte? Buscar outra fonte, portanto, você já vai abrir uma outra planilha. Né? Então, primeiro, não é viável que um único país, um presidente da República, consiga fazer uma negociação tailor-made, como disse hoje Donald Trump, ele usou essa expressão, que ele vai fazer o tailor-made, ou seja, feito pelo tamanho, né, de cada país. Isso não é factível. Como é que vai ser isso na alfândega? Como é que vai ser isso na relação dos importadores? Então, eu não estou nem falando do quanto pagará mais por causa da tarifa. Eu estou falando do custo de conformidade, do custo de compreensão. Nós aqui no Brasil, Márcio, as empresas já lidam com isso, porque são 27 legislações de ICMS para cada estado, mais de 450 mil regras, e isso nos custa caríssimo em crescimento, em produtividade e competitividade. Então, o caos ele vai se acumulando. Na medida em que as informações vão saindo, o caos do quê? O caos de se fazer negócio, o caos de manter uma planta aberta, produzindo e gerando riqueza nos Estados Unidos. Portanto, e quem vai ter que se debruçar sobre essas planilhas é o importador americano. Quem vai pagar o imposto é o americano. Quem vai ter que se debruçar e entender como ele vai funcionar a partir de agora também é o americano. E colocando por água abaixo uma economia colaborativa, porque eu não consigo fabricar sozinho este tablet. Eu preciso do botão que vem talvez do Vietnã, da câmera que vem talvez das Filipinas, da borracha aqui atrás que vem de algum país da África ou do Brasil. Ou seja, ele quer acabar com isso e fazer com que eu me vire fazendo no meu país ou eu mesmo fazendo dentro dos Estados Unidos tudo isso. E é impossível fazer tudo isso num país só, mesmo que os Estados Unidos sejam tão potentes. Por mais que eles queiram, leva anos para você criar todo um arcabouço de fábricas para construir isso aqui num lugar só.
E não faz o menor sentido, né, Márcia? A lógica é um bom resumo, da troca comercial é assim, eu faço o de melhor, o que eu sei fazer, e vou buscar o que o outro faz com menor custo, com maior acesso ao recurso natural, por exemplo, da borracha, para fazer esse material, né? Então, assim, não faz sentido. A competitividade, a produtividade das economias, ela cresceu, a produtividade aumentou em função dessa equação de eu faço melhor o vidro, você faz melhor a borracha e assim a gente junta e faz um produto. Agora, vamos dar uma olhada aqui, Márcio, nesse levantamento que eu trouxe, que o José Pimenta, que é sócio da BMJ Consultoria, uma consultoria especializada em comércio internacional, porque eu fiz a seguinte pergunta para ele: quando o Trump diz que os Estados Unidos não precisam dos outros países, né, que é o mundo que precisa dele, isso é verdade? Ele, Thaís, é só a gente olhar para como é o fluxo. Eu trouxe aqui apenas os 5 países mais importantes da relação dos Estados Unidos com o resto do mundo. As exportações americanas em 2023, 17,5% delas foram para o Canadá, 16% para o México, 7,3% para a China, depois para a Holanda, 4,1%, Alemanha, pouco abaixo de 4%, e o Brasil, 2,2%. Ora, um país que tem quase 20% da sua pauta exportadora para um país que, além de ser importante, é aliado politicamente, você vai impor uma tarifa nesse país. Agora vamos olhar as importações, de onde vem tudo que os Estados Unidos compram. México responde em 2023, respondeu por 15%. Onde é que ele vai substituir? De onde ele vai buscar? Os Estados Unidos não vão produzir 15% de tudo que os Estados Unidos importam de uma hora para outra. Veja a China, e aqui é a grande bronca de Donald Trump, né? Enquanto eles exportam, a exportação americana para a China corresponde a 7% da pauta exportadora americana, a importação é mais de 14%. Aqui está a grande briga, mas de qualquer forma, a necessidade está imposta aqui. Não há substituto para o que vem da China. A mesma coisa do Canadá, com quase 40%, Alemanha, Japão e por aí vai. Então, Márcio, quando você olha para a distribuição da riqueza gerada pelo fluxo comercial, fica óbvio que os países dependem um dos outros, né? Que essa independência, ou que essa dependência maior, ela é ilusória.